Hunter x Hunter com toda certeza entra nos meus top mangás favoritos de todos os tempos e anime também, principalmente pela sua história cativante, momentos impactantes e uma brutalidade que não é muito fácil de encontrar em outras obras de shonen. Mas, como sempre, nem tudo é perfeito. E isso também inclui o Hunter x Hunter. Por isso, nesse vídeo, eu vou estar falando de 6 coisas que eu odeio em Hunter x Hunter. E a primeira coisa que eu tenho que mencionar que odeio é algo que eu também já vi muitos fãs da obra reclamando, principalmente no arco mais recente que estamos vendo no mangá, o arco de sucessão. E o arco em si não é ruim, na verdade é muito bom e tem muitas informações maravilhosas. Mas o que realmente incomoda é o excesso de texto que é colocado em todas as páginas. Porque cada página que você está lendo no capítulo é como se fosse um volume inteiro de um livro comum do Harry Potter. Porque são colocadas explicações em excesso que poderiam facilmente ser muito mais simplificadas ou deixadas bem menores. E assim também, sempre que algum leitor quer continuar acompanhando a obra, acaba ficando meio sobrecarregado com tanta informação sendo colocada ao mesmo tempo, tirando toda a animação dos leitores, que precisam ficar presos em mais de uma página por 5 ou 10 minutos, tentando compreender cada detalhe que o narrador fica falando. E isso não aconteceu não só nesse arco, mas também vimos isso durante o arco das Formigas Quimeras, e no meio desse arco maravilhoso, nem mesmo os fãs do anime de 2011 foram capazes de escapar desse problema. Já que o narrador desses episódios estava falando algo diferente a cada passo que o personagem dava, ou ficava explicando várias informações ao mesmo tempo, quando estava no meio de uma cena impactante ou uma batalha maravilhosa que a gente estava assistindo. Então eu acho que esse é um enorme problema no mangá, e com certeza dá um grande desânimo na hora de ler os capítulos desse novo arco. E a segunda coisa que eu odeio é a família Zold. E eu não falo isso porque eu não gosto dos personagens ou da família em si, mas sim por conta de toda a expectativa que foi quebrada sobre essa família ao decorrer de toda a obra. Já que no início, nós ouvimos muito falar sobre a família Zold, uma família de assassinos de aluguel que são muito perigosos e vivem em um local completamente isolado e que muitas pessoas temem os membros dessa família. E que, obviamente, o Killua, sendo parte do Zoldyck, era muito forte e talentoso. Então, naturalmente, toda a expectativa sobre a família Zoldyck cresceu cada vez mais, principalmente quando a gente viu a habilidade que o Killua tinha mesmo sem o Nen. Mas então, quando eles realmente foram apresentados e mostraram tudo o que eles tinham, não foi nem um pouco do que eu esperava. E toda a expectativa que eu tinha foi lançada por terra e enterrada a mais de 7 palmos. Porque o pai e o avô do Killua podem até ser fortes, mas nem sequer se compara com Croro, um dos meus personagens favoritos, que podia ter matado os dois facilmente durante o arco do leilão de Yorkshin. E olha que ele ainda tinha que ficar segurando um livro em uma de suas mãos enquanto lutava contra os dois. E depois daquilo, nós nem mesmo tivemos a oportunidade de ver o resto da força desses dois personagens em algum momento. Sem mencionar que o irmão do Killua, o Miluk, é bem inútil e não faz quase nada de importante se não for dar algum benefício para ele mesmo, como por exemplo, o jogo do Game Freak ou um computador da última geração. O único membro dessa família que até consegue chegar às expectativas que foram criadas desde o começo é o Illumi Zoldyck, que realmente é forte, habilidoso com seu Nen e foi importante em outros momentos do mangá do que somente pela sua família e está até atualmente bem ativo durante a expedição ao continente negro. E a terceira coisa que eu odeio em Hunter x Hunter é a quebra de desenvolvimento que nós tivemos durante o arco das Formigas Quimeras. Porque no meio desse arco, uma das coisas que mais impactou foi a morte do Kaito. Porque ele e o Gon haviam se tornado bastante próximos no meio do desenvolvimento, treinos e também com a história do passado deles. E a morte desse personagem deu um desenvolvimento muito maior e um peso nas costas do protagonista. E eu acredito que essa era uma evolução necessária para fazer o Gon crescer, se tornar mais forte e, principalmente, se tornar mais responsável por suas escolhas. Mas então, logo depois,
a gente descobre que o Kaito não só encarnou em uma criança, mas ele também tem literalmente todas as memórias de quando ele estava vivo. Então é meio como se o Kaito nunca tivesse morrido para começo de conversa. E isso quase que quebrou todo o desenvolvimento do Gon, já que mesmo que ele ainda queira ser forte, etc, praticamente mostrou que ele nem precisava se vingar do Kaito, já que ele já ia reencarnar de outra maneira. E tudo isso mudou desde antes da morte do Kaito até o momento que nós vemos agora, porque o Gon só teve uma pequena mudança de lá pra cá, que é ficar quase sem nenhum Nen, que inclusive ainda tem chance de ser recuperado e voltar a ser exatamente como antes e voltar a treinar para ficar mais forte. Então meio que foi uma reencarnação bem desnecessária. E essa mesma quebra de desenvolvimento se aplica à quarta coisa que eu odeio em Hunter x Hunter, que foi a Luca. Mas eu não digo isso da personagem em si, mas sim por conta do poder da Nanika que tem na Luca, que infelizmente acabou sendo conveniente demais, porque do nada, depois de muitos capítulos e muito tempo que a gente acompanha a obra, descobrimos uma menina com poderes quase cósmicos que pode fazer qualquer coisa através de um pedido, mesmo que seja algo impossível, como trazer alguém de volta à vida, nem que ela volte como um zumbi. E coincidentemente, essa menina é irmã do Killua, que tem o poder de curar o Gon depois de tudo que ele passou. E outra coincidência, o Killua é o único membro da família que sabe todas as regras do poder da Nanika, e para melhorar mais ainda, ele também é basicamente imune a todas essas regras, e sabe sempre a maneira perfeita de manipular e usar todas essas regras ao seu próprio favor. Então é como se a Nanika tivesse sido literalmente criada para salvar o Gon, não importa da maneira que você veja. Porque é muita conveniência de roteiro sendo colocada ali ao mesmo tempo, colaborando para o bem de só um personagem e que também, de novo, removeu todo o desenvolvimento que o Gon precisava de sofrer pelo menos um pouco mais as consequências do seu próprio ato do que ficar somente sem o seu Nen. E a quinta coisa que eu odeio é o Game Freak. E dessa vez, infelizmente, eu tô falando literalmente do personagem, o pai do Gon. Porque o objetivo do protagonista desde o começo era encontrar o seu pai, perguntar por que ele quis tornar caçador e também se tornar um caçador para poder entender tudo que seu pai fez, até mesmo ao ponto de abandonar a sua família. Então também, ao decorrer do mangá, nós vimos os feitos do Gin, tudo que ele fez para outros personagens, falando que era forte, também era um membro do Zodíaco, mas então quando ele foi realmente apresentado e mostrado, ele tinha a aparência de um mendigo, uma técnica que até hoje não foi tão bem revelada como a gente esperava, e o reencontro dele com o Gon foi simplesmente decepcionante. Eu achei que seria um momento mais pra frente no mangá, ou pelo menos algo bem mais impactante e importante para a vida do Gon, do que simplesmente uma conversa para colocar a vida em dia e depois simplesmente fazer o personagem desaparecer, assim como o próprio Gon desapareceu e não tá sendo útil para nada nesses arcos mais atuais de Hunter x Hunter. Então meio que para mim o personagem em si foi uma grande decepção e ele podia ter sido muito mais melhorado, ou pelo menos ter sido colocado à altura de todas as expectativas que foram colocadas em Hunter x Hunter desde o começo. E por último, porém nem um pouco menos importante, a coisa que eu mais odeio em Hunter x Hunter, que são os hiatos infinitos do mangá que nunca acabam. Mas calma, eu sei que isso se deve, infelizmente, aos problemas de saúde do autor, que ele tem problemas, e eu realmente espero que ele melhore. Mas pelo menos na minha percepção que eu tenho de ver outras obras, outros mangás e mangakás, eu acredito que o Togashi podia fazer a mesma coisa que outros também fazem, que é pedir ajuda. Não na história do mangá para ficar opinando ou coisa parecida, mas sim para desenhar uma boa parte dos capítulos para ele, para que ele tenha pelo menos um momento de descanso ali na frente, porque eu tenho certeza que deve existir pelo menos uma pessoa que consegue fazer um mangá com os traços parecidos com o do Togashi. Assim, dessa maneira, os lançamentos dos capítulos poderiam ser pelo menos mais recorrentes ou mensais,
e deixar os hiatos bem menores pra gente que é fã desse mangá e não quer que a obra morra do jeito que tá aparecendo atualmente. E essas foram as 6 coisas que eu odeio em Hunter x Hunter, mas obviamente não me faz deixar de gostar dessa obra e apreciar ela do fundo do meu coração. E eu também sei que vocês apreciam ela, então se inscreve no canal, deixa o like embaixo, que a gente tá sempre tentando trazer mais conteúdo de Hunter x Hunter, manter essa obra ainda mais viva nos nossos corações e também aqui no YouTube, mas também queremos trazer outros mangás. Então deixe sua opinião também nos comentários, porque eu amo ver a opinião de cada um dos fãs e também saber o que vocês pensam aí na sua cabeça. Então eu estou aguardando por todos vocês e até a próxima!